Capítulo 1 – Brinde silencioso. O bar estava cheio, mas Vitória se sentia sozinha. Sentada no balcão, ela girava o copo de vinho entre os dedos, observando o líquido rubro refletir a luz fraca do ambiente. A discussão com Pedro ainda ecoava em sua mente. Ele havia saído mais cedo para resolver um problema no trabalho, mas ela sabia que era apenas uma desculpa. Ele sempre tinha uma desculpa. Ela olhou para o relógio. 00:30. O bar estava repleto de casais rindo, conversando, trocando olhares que ela não trocava com Pedro há meses. Um aperto no peito a fez respirar fundo. Era como se o mundo estivesse seguindo em frente, enquanto ela ficava para trás, presa em uma rotina que já não a satisfazia. Foi então que ela ouviu. Ele estava sentado em um canto escuro, quase escondido, mas algo nele chamou sua atenção. Talvez fosse a postura relaxada, como se o bar fosse seu território, ou o jeito que ele segurava o copo de uísque, com uma naturalidade que sugeria confiança. Ele tinha cabelos escuros e desalinhados, como se tivesse acabado de sair da cama, e um olhar que parecia atravessar a alma de quem o encarasse. Vitória não conseguia desviar os olhos. Ele a fitou de volta, e por um momento, o bar inteiro desapareceu. Era apenas ela e ele, separados por alguns metros, mas conectados por algo que ela não conseguia explicar. Ele levantou o copo em sua direção, um brinde silencioso, e sorriu. Um sorriso que prometia tudo e nada ao mesmo tempo. Ela sentiu um frio na barriga, mas não era medo. Era algo mais intenso, mais perigoso. Algo que ela não sentia há muito tempo. Ele a chamou com um gesto discreto, e, antes que pudesse pensar, ela estava caminhando em sua direção. Posso? Ele indicou a cadeira ao lado, e ela sentiu, sentando-se. O cheiro dele era uma mistura de uísque e algo mais, algo que ela não conseguia identificar, mas que a atraía como um imã. Lucas, ele disse, estendendo a mão. Vitória, ela respondeu, apertando-a. A mão dele era quente, firme, e o toque durou um segundo a mais do que o necessário. Vitória, ele repetiu, como se estivesse saboreando o nome. Um nome forte. Combina com você. Ela riu, sentindo-se desarmada. E o que você sabe sobre mim? Que você está aqui sozinha, em um bar, à meia-noite. Isso já diz muito. Ele tinha razão, e ela sabia disso. Mas não era apenas isso. Havia algo nele, algo que a fazia querer se abrir, contar tudo. Sobre Pedro, sobre o casamento, sobre a solidão que ela tentava esconder. Eles conversaram por horas, ou talvez minutos, ela não sabia dizer. O tempo parecia ter perdido significado. Ele era engraçado, inteligente, e tinha um jeito de olhar para ela que a fazia sentir-se vista, como se ele conseguisse enxergar além da fachada que ela mostrava para o mundo. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, ela sentiu uma pontada de desapontamento. Até a próxima, Vitória, ele disse, com um sorriso que deixou claro que haveria uma próxima vez. Ela assistiu ele sair, sentindo-se dividida entre a culpa e a excitação. Pedro não estava em casa quando ela chegou, e ela se deitou na cama, olhando para o teto, tentando entender o que havia acontecido. Mas uma coisa ela sabia, aquela noite mudaria tudo. Capítulo 2 – O casamento perfeito, ou não? Vitória olhou para o anel no dedo, girando-o lentamente enquanto se lembrava do dia em que Pedro o colocou ali. Tinha sido um dia perfeito, ou pelo menos era assim que ela gostava de lembrar. O sol brilhava, as flores estavam desabrochando, e todos sorriam, como se o mundo inteiro estivesse celebrando seu amor. Mas agora, anos depois, o anel parecia mais pesado. Era como se ele simbolizasse não apenas o compromisso, mas também as expectativas, as responsabilidades, e tudo o que ela havia deixado para trás. Ela se lembrou do início do relacionamento, quando tudo era novo e emocionante. Pedro era diferente naquela época. Ele a levava para jantares surpresa, deixava bilhetes fofos na bolsa dela, e parecia genuinamente interessado em cada detalhe da vida dela. Eles riam juntos, sonhavam juntos, e ela acreditava que tinham algo especial. Mas, com o tempo, as coisas mudaram.
Pedro começou a trabalhar mais, e os jantares surpresa se transformaram em refeições rápidas em frente à TV. Os bilhetes fofos desapareceram, substituídos por lembretes sobre contas a pagar e compromissos a cumprir. E o interesse genuíno deu lugar a conversas superficiais sobre o trabalho e o trânsito. Vitória tentou não se importar. Ela entendia que Pedro estava sob pressão, que ele trabalhava duro para garantir um futuro confortável para os dois. Mas, no fundo, ela sentia que algo estava faltando. Algo que ela não conseguia nomear, mas que a deixava inquieta. Ela se lembrou de uma noite em particular, alguns meses antes de conhecer Lucas. Pedro havia chegado em casa tarde, como sempre, e ela estava sentada no sofá, esperando por ele. Ele entrou, jogou as chaves na mesa e se jogou na poltrona, sem sequer olhar para ela. "Como foi o seu dia?" ela perguntou, tentando puxar conversa. "Longo", ele respondeu, com um suspiro. "Preciso descansar." Ela ficou em silêncio, observando-o fechar os olhos e se afundar na poltrona. Era como se ele estivesse em outro mundo, um mundo onde ela não tinha lugar. Ela se levantou e foi para o quarto, sentindo-se invisível. Naquela noite, ela chorou em silêncio, tentando entender o que havia acontecido com o casamento deles. Eles ainda se amavam, ela sabia disso. Mas o amor que eles tinham agora era diferente. Era seguro, previsível e, de alguma forma, vazio. Foi então que ela começou a se questionar. Será que isso era tudo o que o casamento tinha a oferecer? Será que ela estava destinada a passar o resto da vida assim, sentindo-se sozinha mesmo ao lado de alguém? Ela olhou para o anel novamente, sentindo o peso das expectativas e das escolhas que havia feito. Talvez o casamento perfeito não existisse. Talvez fosse apenas uma ilusão, algo que as pessoas criavam para se sentirem melhor sobre suas vidas imperfeitas. Mas, no fundo, ela sabia que queria mais. Ela queria sentir-se viva novamente, como naqueles primeiros dias com Pedro. E, sem perceber, ela começou a se perguntar se ainda era possível. Capítulo 3 – O encontro no pier. O vento soprava forte naquela noite, carregando o cheiro salgado do mar e fazendo as ondas quebrarem com mais força contra as rochas do pier. Vitória caminhava devagar, os sapatos batendo suavemente no madeiramento úmido. Ela olhou para o relógio, quase meia-noite. O pier estava deserto, como Lucas havia prometido. Ainda assim, ela sentia o coração acelerado, como se estivesse prestes a cometer um crime. Ela se perguntou, mais uma vez, o que estava fazendo ali. Era errado, ela sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, era impossível resistir. Desde aquela noite no bar, Lucas ocupava seus pensamentos de uma forma que ela não conseguia explicar. Era como se ele tivesse acendido uma chama dentro dela, uma chama que Pedro há muito havia deixado apagar. Ela ouviu antes que ele a visse. Ele estava encostado no corrimão, olhando para o mar, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. A luz fraca da lua iluminava seu perfil, destacando a linha do queixo e os cabelos desalinhados que balançavam com o vento. Ele parecia tão à vontade, tão no controle, que ela quase voltou atrás. Quase. "Você veio", ele disse, sem se virar. A voz dele era suave, mas carregada de uma intensidade que a fez estremecer. "Eu vim", ela respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Ele finalmente se virou, e o olhar dele a atravessou como uma flecha. Ele sorriu, aquele mesmo sorriso que a havia desarmado no bar, e ela sentiu o coração bater mais forte. "Eu sabia que você viria", ele disse, aproximando-se dela. "Você não é do tipo que foge do que quer." Ela riu, nervosa. "E o que eu quero, Lucas?" Ele parou a poucos centímetros dela, e ela sentiu o calor do corpo dele, mesmo com o vento frio. "Você sabe o que quer, Vitória. Só precisa de coragem para admitir." Ela olhou para ele, sentindo-se exposta, como se ele pudesse ver todas as suas fraquezas, todos os seus segredos. E, de repente, ela não conseguiu mais pensar. Não em Pedro, não no casamento, não nas consequências. Tudo o que ela conseguia pensar era em como ele estava perto,
e como ela queria que ele a tocasse. Ele pareceu ler seus pensamentos. Lentamente, ele levantou a mão e tocou o rosto dela, os dedos dele deslizando suavemente pela pele. Ela fechou os olhos, sentindo o toque dele como uma corrente elétrica. "Você é linda", ele sussurrou, e antes que ela pudesse responder, ele a puxou para mais perto e a beijou. O beijo foi como nada que ela já tivesse experimentado. Era intenso, selvagem, cheio de uma paixão que a consumiu por completo. Ela se agarrou a ele, sentindo o mundo girar ao seu redor, como se nada mais importasse além daquele momento. Foi então que ela viu. No reflexo da água, entre as sombras do pier, havia uma figura parada, observando. Era Pedro. Ele estava lá, olhando para eles, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Medo, raiva, tristeza? Ela não sabia. Só sabia que ele estava lá, e que ele tinha visto tudo. Ela se afastou de Lucas, sentindo-se nua, exposta. "Pedro", ela sussurrou, mas quando olhou novamente, ele já havia desaparecido. "O que foi?", Lucas perguntou, preocupado. "Nada", ela respondeu, tentando se convencer de que havia imaginado tudo. Mas, no fundo, ela sabia que não. Pedro tinha visto. E ele não havia feito nada. Capítulo 4 – A vida dupla. Vitória acordou com o som do despertador, sentindo-se como se tivesse passado a noite inteira em um sonho. Ou talvez fosse um pesadelo. Ela olhou para o lado e viu Pedro dormindo profundamente, o rosto tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas ela sabia que não era verdade. Ele tinha visto. Ele tinha visto tudo. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordá-lo, e foi para o banheiro. Olhou no espelho, esperando ver alguma mudança, algum sinal de que aquela noite havia transformado. Mas seu reflexo era o mesmo de sempre. Apenas os olhos pareciam diferentes, mais sombrios, como se carregassem um segredo que ela não conseguia mais esconder. O dia passou em um borrão. Ela foi trabalhar, respondeu e-mails, participou de reuniões, mas sua mente estava em outro lugar. Em Lucas. No beijo. No olhar de Pedro. Ela tentou se concentrar, mas era impossível. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lucas, sentia o toque dele, o sabor dele. À noite, quando Pedro chegou em casa, ela o observou atentamente, tentando descobrir se ele sabia. Mas ele agiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ele beijou sua testa, perguntou como tinha sido o dia dela, e foi para o sofá assistir TV. Ela ficou parada na cozinha, olhando para ele, sentindo-se dividida entre o alívio e a decepção. Por que ele não dizia nada? Por que não confrontava ela? Nos dias que se seguiram, ela começou a viver uma vida dupla. Durante o dia, era a esposa perfeita, sorrindo para Pedro, fazendo o jantar, mantendo as aparências. À noite, era outra pessoa. Ela encontrava Lucas em lugares discretos, longe dos olhos curiosos do mundo. Eles se viam em cafés afastados, em parques vazios, em hotéis baratos onde ninguém os conhecia. Cada encontro era uma montanha-russa de emoções. Ela se sentia viva, desejada, como se finalmente tivesse encontrado o que estava faltando. Mas, ao mesmo tempo, a culpa a consumia. Ela olhava para Pedro e sentia-se uma impostora, como se estivesse traindo não apenas ele, mas também a si mesma. E então havia Lucas. Ele era tudo o que Pedro não era, imprevisível, intenso, perigoso. Ele a fazia rir, a fazia sentir-se jovem novamente. Mas também a assustava. Havia algo nele, algo que ela não conseguia definir, mas que a deixava inquieta. Ele nunca falava sobre si mesmo, nunca contava sobre seu passado. E, por mais que ela tentasse, ela não conseguia descobrir o que ele realmente queria dela. Enquanto isso, Pedro começou a agir de forma estranha. Ele chegava em casa mais cedo, trazia flores, fazia jantares surpresa. Era como se ele soubesse, como se estivesse tentando reconquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar, algo que ela não conseguia decifrar.
Era como se ele estivesse esperando que ela dissesse algo, que confessasse. Uma noite, enquanto jantavam, ele olhou para ela e disse: "Você parece distante ultimamente. Está tudo bem?" Ela engoliu seco, sentindo o peso da pergunta. "Está tudo bem", ela respondeu, tentando parecer convincente. "Só estou cansada, isso tudo." Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. "Se precisar conversar, estou aqui", ele disse, finalmente. Ela assentiu, sentindo-se ainda pior. Ele era bom, gentil, compreensivo. E ela estava traindo ele. Como ela tinha chegado a esse ponto? Mas, no fundo, ela sabia a resposta. Ela tinha chegado a esse ponto porque precisava se sentir viva novamente. E, por mais que a culpa a consumisse, ela não conseguia parar. Não agora. Não quando Lucas a fazia sentir-se assim. Capítulo 5 – O flagrante. Pedro chegou em casa mais cedo naquela noite. Ele havia saído do trabalho antes do horário, dizendo aos colegas que tinha um compromisso importante. Na verdade, ele só queria ver Vitória. Ultimamente, ele sentia que algo estava errado, algo que ele não conseguia definir. Ela estava distante, distraída, como se estivesse em outro mundo. E ele precisava descobrir o que era. Quando ele entrou em casa, o silêncio o surpreendeu. Era tarde demais para Vitória não estar em casa. Ele chamou por ela, mas não houve resposta. O apartamento estava escuro, exceto por uma luz fraca vindo do quarto. Ele caminhou em direção ao quarto, sentindo um nó na garganta. Algo não estava certo. Ele podia sentir no ar, como uma eletricidade que o deixava alerta. Quando ele chegou à porta do quarto, parou. O som de risadas abafadas chegou aos seus ouvidos, e ele sentiu o coração acelerar. Ele abriu a porta lentamente, sem fazer barulho, e o que viu o deixou paralisado. Vitória e Lucas estavam na cama, completamente absorvidos um pelo outro. As mãos de Lucas percorriam o corpo de Vitória com familiaridade, enquanto ela arqueava as costas, gemendo baixo. O quarto estava quente, o ar pesado com o cheiro de desejo e traição. Pedro sentiu uma onda de emoções conflitantes. A raiva surgiu primeiro, uma fúria cega que o fez querer invadir o quarto, puxar Lucas para longe de Vitória e reivindicá-la como sua. Mas, antes que ele pudesse se mover, outra emoção tomou conta dele, a excitação. Ele não conseguia desviar o olhar, hipnotizado pela cena. Vitória, de olhos fechados, não percebeu sua presença. Lucas, no entanto, olhou diretamente para ele e sorriu, como se estivesse desafiando-o. Pedro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era um sorriso de vitória, de triunfo. Lucas sabia que ele estava lá, e não se importava. Pior ainda, ele parecia estar se divertindo com a situação. Pedro fechou a porta silenciosamente e recuou, sentindo-se mais impotente do que nunca. Ele não sabia o que fazer. Ele deveria confrontá-los? Deveria gritar, chorar, exigir explicações? Mas, no fundo, ele sabia que não faria nada. Ele não conseguia. Havia algo em ver Vitória daquela maneira, completamente entregue ao prazer, que o deixou fascinado. Era como se ele estivesse vendo uma versão dela que nunca conhecera. Ele se sentou no sofá, com as mãos tremendo, tentando processar o que havia visto. A raiva ainda estava lá, mas agora misturada com uma excitação que o envergonhava. Por que ele não gritou? Por que não interveio? Ele não sabia. Só sabia que, naquele momento, ele se sentiu mais vivo do que em muito tempo. Enquanto isso, no quarto, Vitória finalmente percebeu que algo estava errado. Ela se afastou de Lucas, olhando para a porta. "Você ouviu algo?" ela perguntou, com uma voz trêmula. Lucas sorriu, sem se importar. "Não se preocupe", ele disse, puxando-a de volta para perto dele. "Está tudo bem." Mas Vitória não conseguia se convencer. Ela sentiu um frio na barriga, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Ela se levantou, vestindo-se rapidamente, e foi até a porta.
Quando ela abriu, o corredor estava vazio. Mas ela sabia que Pedro tinha visto. Ela podia sentir. Ela voltou para o quarto, olhando para Lucas, que ainda estava deitado na cama, completamente relaxado. Ele viu, ela disse, com uma voz que mal conseguia ouvir. Lucas levantou, aproximando-se dela. E daí? Ele perguntou, com um tom de desafio. Ele não fará nada. Eu garanto. Vitória olhou para ele, sentindo-se dividida entre o medo e a atração. Lucas era perigoso, ela sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, ele a fazia sentir-se viva de uma forma que Pedro nunca conseguiria. Enquanto isso, Pedro ainda estava no sofá, tentando entender o que havia acontecido. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele tinha visto tudo. E não havia feito nada. Capítulo 6 – O jogo de poder. Pedro passou os dias seguintes em um estado de confusão. Ele tentou agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas era impossível. Toda vez que ele olhava para Vitória, via a cena novamente, ela e Lucas, completamente entregues um ao outro. A imagem não saía de sua mente, e, por mais que tentasse, ele não conseguia decidir como se sentia a respeito. A raiva ainda estava lá, claro. Ele sentia uma fúria ardente toda vez que pensava em Lucas, no jeito que ele havia tocado Vitória, no sorriso desafiador que ele havia dado. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Algo que ele não queria admitir, mas que estava lá, insistente. Era uma excitação inesperada, uma fascinação mórbida com a ideia de Vitória com outro homem. Ele tentou ignorar, tentou se convencer de que era apenas uma reação estranha ao choque. Mas, quanto mais ele pensava, mais ele percebia que não era tão simples. Havia algo em ver Vitória daquela maneira, completamente entregue ao prazer, que o deixou fascinado. Era como se ele estivesse vendo uma versão dela que nunca conhecera. Uma noite, enquanto assistiam TV juntos, ele finalmente decidiu testar seus limites. Ele olhou para Vitória, que estava sentada no outro lado do sofá, distante como sempre, e perguntou: e se a gente experimentasse algo novo? Vitória olhou para ele, surpresa. O que você quer dizer? Ele hesitou por um momento, mas então decidiu ir em frente. Eu estava pensando, e se a gente abrisse nosso relacionamento? Deixasse espaço para outras pessoas? Vitória ficou em silêncio, olhando para ele como se ele tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Ele assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Por que não? Poderia ser uma experiência para nós dois. Algo que nos aproximasse. Vitória olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Ela sabia que ele tinha visto. Sabia que ele sabia sobre Lucas. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia entender por que ele estava sugerindo isso. Era um teste? Uma armadilha? Ou ele realmente estava disposto a tentar algo novo? Eu não sei, Pedro, ela disse, finalmente. Isso é muito. Ele se aproximou dela, pegando sua mão. Eu só quero que você seja feliz, Vitória. E se isso significa experimentar coisas novas, então eu estou disposto a tentar. Ela olhou para ele, sentindo-se dividida entre a culpa e a esperança. Talvez isso fosse uma chance de salvar o casamento deles. Talvez fosse uma chance de ela ter o melhor dos dois mundos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que era perigoso. Muito perigoso. Eu preciso pensar, ela disse, finalmente. Ele assentiu, soltando sua mão. Claro. Pense à vontade. Mas saiba que eu estou falando sério. Nos dias que se seguiram, Pedro começou a agir de forma diferente. Ele estava mais atento, mais carinhoso, como se estivesse tentando reconquistá-la. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu olhar, algo que ela não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse esperando que ela dissesse algo, que confessasse. Uma noite, enquanto jantavam, ele olhou para ela e disse: Você já pensou no que eu disse? Ela engoliu seco, sentindo o peso da pergunta.
Eu pensei, ela respondeu, tentando parecer convincente. Mas eu não sei se estou pronta para isso. Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Tudo bem, ele disse, finalmente. Mas saiba que eu estou aqui. Para o que você precisar. Ela assentiu, sentindo-se ainda pior. Ele era bom, gentil, compreensivo. E ela estava traindo ele. Como ela tinha chegado a esse ponto? Mas, no fundo, ela sabia a resposta. Ela tinha chegado a esse ponto porque precisava se sentir viva novamente. E, por mais que a culpa a consumisse, ela não conseguia parar. Não agora. Não quando Lucas a fazia sentir-se assim. Capítulo 7 – A escolha impossível. A proposta de Pedro ecoava na mente de Vitória como um sino que não parava de tocar. Ele havia sugerido que eles visitassem uma casa de swing, um lugar onde casais podiam explorar seus desejos de forma consensual. A ideia era tentadora, mas também aterrorizante. Ela não conseguia parar de pensar no que isso significaria para o relacionamento deles. Seria um novo começo? Ou o fim de tudo o que eles haviam construído? Ela olhou para Pedro, que estava sentado à mesa da cozinha, bebendo café como se nada tivesse acontecido. Ele parecia tão calmo, tão seguro de si, que ela quase se convenceu de que tudo estava bem. Mas, no fundo, ela sabia que não estava. Havia algo em seu olhar, algo que ela não conseguia decifrar. Era como se ele estivesse esperando que ela dissesse algo, que confessasse. Pedro, ela começou, hesitante. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? Ele olhou para ela, com um sorriso tranquilo. Por que não? Poderia ser uma experiência para nós dois. Algo que nos aproximasse. Ela engoliu seco, sentindo o peso das palavras dele. E se eu não estiver pronta para isso? Ele se levantou, aproximando-se dela. Você não precisa decidir agora. Pense à vontade. Mas saiba que eu estou aqui. Para o que você precisar. Ela assentiu, sentindo-se ainda mais confusa. Ele era bom, gentil, compreensivo. E ela estava traindo ele. Como ela tinha chegado a esse ponto? Mas, no fundo, ela sabia a resposta. Ela tinha chegado a esse ponto porque precisava se sentir viva novamente. E, por mais que a culpa a consumisse, ela não conseguia parar. Não agora. Não quando Lucas a fazia sentir-se assim. Naquela noite, ela encontrou Lucas em um café afastado, longe dos olhos curiosos do mundo. Ele estava sentado em um canto escuro, com um copo de uísque na mão, e sorriu quando a viu. Finalmente, ele disse, com um tom de brincadeira. Eu estava começando a pensar que você tinha me esquecido. Ela sentou-se à mesa, sentindo-se dividida entre a culpa e a atração. Eu não poderia te esquecer, ela respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. O que há de errado? Ele perguntou, finalmente. Ela hesitou, mas então decidiu contar. Pedro sugeriu que nós visitássemos uma casa de swing. Lucas levantou uma sobrancelha, surpreso. E o que você disse? Eu não sei o que dizer, ela admitiu, sentindo-se ainda mais confusa. Eu não sei se estou pronta para isso. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que a deixou inquieta. Talvez seja uma boa ideia, ele disse, com um tom de desafio. Você nunca sabe o que pode acontecer. Ela olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Ele estava brincando? Ou ele realmente achava que isso era uma boa ideia? Ela não sabia. Só sabia que, no fundo, ela estava curiosa. Curiosa para saber como seria. Curiosa para saber se isso poderia salvar o casamento dela. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que era perigoso. Muito perigoso. Capítulo 8 – A traição de Lucas. Vitória olhou para o relógio, impaciente. Lucas havia marcado de encontrá-la no café às 7, mas já eram 7h15, e ele não dava sinais de vida.
Ela tentou não se preocupar, mas não conseguia evitar a sensação de que algo estava errado. Ele nunca chegava atrasado. Nunca. Ela olhou para o celular, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa. Mas não havia nada. Apenas o silêncio, que parecia cada vez mais pesado. Finalmente, às 7h20, ele apareceu. Ele entrou no café com um sorriso despreocupado, como se não tivesse nada de errado, e se sentou à mesa dela. Desculpe o atraso, ele disse, com um tom de voz que sugeria que ele não estava nem um pouco arrependido. Eu me distraí. Ela olhou para ele, tentando não mostrar o quanto estava irritada. Você poderia ter avisado. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que a deixou inquieta. Eu sabia que você me esperaria. Ela engoliu seco, sentindo-se dividida entre a raiva e a atração. Ele era tão confiante, tão no controle, que ela quase se convenceu de que não havia nada de errado. Mas, no fundo, ela sabia que havia. Nos dias que se seguiram, ela começou a perceber que Lucas não era o homem que ela imaginava. Ele flertava abertamente com outras mulheres, mesmo quando ela estava por perto, e parecia não se importar com os sentimentos dela. Era como se ele estivesse testando-a, desafiando-a a dizer algo. Uma noite, enquanto estavam em um bar, ele começou a conversar com uma mulher que estava sentada ao lado deles. Ele riu, trocou olhares, e até tocou levemente o braço dela, como se Vitória não estivesse ali. Ela ficou parada, sentindo-se invisível, como se não importasse. Lucas, ela disse, finalmente, com uma voz que mal conseguia ouvir. O que você está fazendo? Ele olhou para ela, com um sorriso despreocupado. O que há de errado? Eu só estou conversando. Ela olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Ele estava brincando? Ou ele realmente não se importava com ela? Ela não sabia. Só sabia que, no fundo, ela estava se sentindo traída. Você não pode fazer isso, ela disse, finalmente. Não quando estamos juntos. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que a deixou inquieta. Por que não? Você não é minha namorada, Vitória. Você é casada. Ela sentiu um frio na barriga, como se ele tivesse jogado um balde de água fria nela. Ele tinha razão, é claro. Ela era casada. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ele estava sendo injusto. Ele sabia o que ela estava passando. Ele sabia o quanto ela precisava dele. Eu não mereço isso, ela disse, finalmente. Ele olhou para ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Talvez não. Mas você sabia no que estava se metendo, não sabia? Ela olhou para ele, sentindo-se exposta, como se ele pudesse ver todas as suas fraquezas, todos os seus segredos. E, de repente, ela não conseguia mais pensar. Não em Pedro, não no casamento, não nas consequências. Tudo o que ela conseguia pensar era em como ele estava perto, e como ela queria que ele a tocasse. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que era perigoso. Muito perigoso. Capítulo 9. O confronto final. A noite na casa de swing foi uma experiência avassaladora para Vitória. Ela nunca havia imaginado que poderia se sentir tão exposta, tão vulnerável, e ao mesmo tempo tão viva. Pedro estava ao seu lado o tempo todo, mas ela não conseguia parar de pensar em Lucas. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Ele pensava nela? Quando chegaram em casa, Pedro surpreendeu Vitória. Em vez de ficar distante ou frio, como ela esperava, ele a puxou para perto assim que a porta se fechou. O beijo foi intenso, cheio de uma paixão que ela não sentia há muito tempo. Era como se a experiência na casa de swing tivesse reacendido algo entre eles, algo que ela achava que havia perdido. Ele a levou para o quarto, e a noite que se seguiu foi como um sonho. Ele a tocou com uma intimidade que a fez sentir-se desejada, amada, como nos primeiros dias do relacionamento. O quarto estava quente, o ar pesado com o cheiro de desejo e reconciliação. Eles riram, conversaram, e, pela primeira vez em meses, ela sentiu que estava realmente conectada a ele.
Mas, no fundo, ela sabia que algo ainda estava errado. A imagem de Lucas não saía de sua mente. Ela tentou se concentrar em Pedro, no toque dele, no calor do corpo dele, mas a culpa a consumia. Como ela podia se sentir tão viva com Pedro e ainda pensar em Lucas? No dia seguinte, Pedro estava estranhamente calmo. Ele não falou sobre o que havia acontecido na casa de swing, não fez perguntas, não pediu explicações. Ele apenas foi para o trabalho, como se nada tivesse acontecido. Mas Vitória sabia que algo estava errado. Ela podia sentir no ar, como uma eletricidade que a deixava alerta. Ela o seguiu até a porta, sentindo o coração acelerar. Pedro, ela começou, hesitante. Precisamos conversar. Ele se virou para ela, com um olhar que ela não conseguia decifrar. Sobre o quê? Sobre o que aconteceu ontem, ela respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Sobre o que você está sentindo. Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. Eu estou bem, ele disse, finalmente. E você? Ela engoliu seco, sentindo o peso da pergunta. Eu não sei, ela admitiu. Eu não sei o que estou sentindo. Ele se aproximou dela, pegando sua mão. Você não precisa saber agora. Mas saiba que eu estou aqui. Para o que você precisar. Ela olhou para ele, sentindo-se dividida entre a culpa e a esperança. Ele era bom, gentil, compreensivo. E ela estava traindo ele. Como ela tinha chegado a esse ponto? Pedro, ela começou, hesitante. Eu preciso te contar algo. Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando ler seus pensamentos. O que é? Ela respirou fundo, sentindo o peso das palavras. Eu tenho visto alguém. Alguém que não é você. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando a informação. Então ele assentiu, com um olhar que ela não conseguia decifrar. Eu sei. Ela olhou para ele, surpresa. Você sabe. Ele assentiu novamente, com um sorriso triste. Eu vi. Naquela noite, no pier. Eu vi você com ele. Ela sentiu um frio na barriga, como se ele tivesse jogado um balde de água fria nela. Por que você não disse nada? Ele olhou para ela, com um olhar que ela não conseguia decifrar. Porque eu queria ver até onde você iria. Ela engoliu seco, sentindo o peso das palavras. E agora? Ele se aproximou dela, pegando sua mão. Agora, eu quero que você escolha. Eu ou ele. Ela olhou para ele, sentindo-se dividida entre a culpa e a esperança. Ele era bom, gentil, compreensivo. E ela estava traindo ele. Como ela tinha chegado a esse ponto? Eu escolho você, ela disse, finalmente. Ele sorriu, com um olhar que ela não conseguia decifrar. Então vamos fazer isso juntos. Capítulo 10 – O recomeço. A decisão de recomeçar não foi fácil, mas Pedro e Vitória sabiam que era a única maneira de salvar o relacionamento. Eles passaram horas conversando, estabelecendo regras claras e limites que ambos pudessem respeitar. Era um novo começo, uma nova chance de se reconectar e de explorar seus desejos juntos. A primeira noite na casa de swing como um casal foi uma experiência transformadora. Eles chegaram de mãos dadas, sentindo-se nervosos, mas também animados. O ambiente era carregado de sensualidade e mistério, e eles se deixaram levar pela energia do lugar. Pedro estava ao lado de Vitória o tempo todo, e ela sentiu-se segura, desejada, amada. Eles dançaram, conversaram com outros casais, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiram-se verdadeiramente conectados. Era como se a experiência tivesse reacendido algo entre eles, algo que eles achavam que haviam perdido. Eles riram, se tocaram, e, no fim da noite, voltaram para casa com uma nova perspectiva sobre o relacionamento. Nos dias que se seguiram, eles continuaram a explorar essa nova dinâmica. Eles frequentavam a casa de swing juntos, mas agora como um casal unido, que sabia exatamente o que queria. Eles estabeleceram regras claras,
só ficariam com outras pessoas se ambos estivessem presentes e de acordo. Era uma maneira de manter a confiança e a intimidade, enquanto ainda exploravam seus desejos. Vitória sentiu-se mais livre do que nunca. Ela não precisava mais esconder seus desejos, suas fantasias. Pedro estava lá, ao seu lado, apoiando-a, amando-a. E, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava vivendo a vida que sempre quis. Uma noite, enquanto olhavam para o mar, Pedro pegou a mão dela e disse: "Nós passamos por muita coisa. Mas no fim, isso nos tornou mais fortes." Ela concordou, sentindo-se finalmente livre e feliz. "Eu te amo, Pedro." "Eu também te amo, Vitória." Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando para o mar, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Eles sabiam que o futuro não seria fácil, mas também sabiam que estavam prontos para enfrentá-lo juntos.